São 7h04. Gente, nos bastidores é que é legal, viu? Nos bastidores a gente conversa muita coisa, principalmente sobre política, né? Eu falava na virada do bloco que 2018 está às portas e tem renovação de mandato, tem conquista de mandato, tem muita coisa assim. O que é que o Márcio Bittar, que o ex-deputado Márcio Bittar tem de pretensão nesse momento? É muito embrionário ainda? É muito cedo ou não? Não, algumas coisas a gente pode decidir, né? Então, por exemplo, eu já decidi que não disputo mais candidatura proporcional. Então, eu não sou candidato a deputado com todo o carinho, com toda a honra que eu tive de ser deputado estadual, ser deputado federal por 2 vezes. Devo isso ao povo acreano, muito obrigado mais uma vez. Mas essa fase, para mim, passou. Então, isso eu posso decidir. Agora, hoje, né? Quinta-feira, né? O início do ano já... eu venho dizendo isso desde final de 2014. Bom, a partir disso, isso eu posso dizer, depende de mim. O resto especula-se? Não, o resto não depende só de mim. Claro, conjunto, né? Em primeiro lugar, depende das pessoas. Depende, se o meu Estado demonstrar em pesquisas que serão feitas ainda ao longo desse ano, que tem ainda uma atenção a mim, como um político, então eu pretendo ser candidato majoritário, de preferência ao Senado. Opa, lançamento de candidatura. Pré, viu, gente? Não é nem pré. É o que a gente gosta de mostrar aqui no programa, para que o telespectador ouça da boca do próprio postulante. Isso é legal. Então, veja bem, então, essas 2 questões. O que depende de mim? Dizer que não sou candidato mais proporcional. Passou para mim essa fase. Se as pessoas no meu estado, no nosso estado, entenderem que eu ainda posso ser útil, eu vou disputar um cargo de majoritário, de preferência para o Senado. Mas não vou fechar, e não estou fechado totalmente, para uma possibilidade de disputa de governo. Nós temos o Gladson, que é meu amigo, como é o Petecão. Pois é. Estivemos todos juntos no mesmo palanque, e eu não serei empecilho para a unidade. Wagner Salles, mas eu não posso, nós não podemos ter apenas uma alternativa. Ninguém sabe qual é o caminho que as coisas vão tomar. Então, eu sou um defensor de que nós tenhamos uma chapa. Uma chapa. E que utilizemos critérios para determinar quais são os candidatos ao governo e os 2 candidatos ao Senado. E, para mim, os critérios têm que ser aquilo que as pessoas entendam com facilidade na rua. E quais são os critérios que eu defendo? Que os 3 sejam os mais bem avaliados. Ponto. Saiam de onde saírem. É disso aí. Eu defendo isso e me submeto a essa regra. Se o meu nome não estiver entre os 3 nomes mais fortes, um para governador e 2 para o Senado da República, eu me calo e vou ajudar a chapa. Então, eu proponho um critério e me submeto a ele. Né? Se não for por critérios, aí vai ser cada um por si. E aí a oposição vai de novo apresentar-se dividida. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar e perguntar também se essa pecha, essa marca, essa fala de que a oposição não se une e tal. Esses dias eu estava vendo um material mostrando pelo menos 6 pessoas postulando vagas para o Senado pela oposição, e do outro lado a gente via que a Frente Popular tinha apenas, pelo menos neste primeiro momento, um candidato. Como é que está a situação hoje, hein? Bom, veja... Porque por enquanto tudo é muito cedo ainda, Vamos ser bastante franco, né? Eu costumo ser... Eu peco até por falar mais do que talvez um político devesse falar. Vamos ser francos, o mau caratismo não existe só do lado do governo. O mau caratismo existe do lado da oposição. O autoritarismo, a arrogância, a prepotência, que eu critico tanto na esquerda, que é característica dos grupos de esquerda, do qual eu já fui quando eu era adolescente, embora seja característica da esquerda, não é exclusividade. Então você tem no meio da oposição gatos e sapatos, vai de A a Z. Você tem pessoas na oposição que estão na oposição porque pensam diferente da esquerda, que é o meu caso. Cada vez mais eu entendo que a melhor forma de gestão é a forma na economia liberal, que respeita a propriedade privada, que respeita o mercado, que ele é muito mais justo do que um compadrio. A pessoa tem que se colocar pelo seu mérito, que respeite a livre iniciativa das pessoas, que respeite as leis, as normas, portanto, se submeta, mesmo sendo governador, mas que se submeta às leis como qualquer pessoa e, ao contrário, dê o exemplo, que na vida pública exerça a tolerância, que é um princípio cristão,
e que casa muito bem com a democracia, você ter o seu pensamento, mas respeitar a opção do outro, respeitar a preferência do outro. Mas isso eu penso assim. Certo. Mas você tem pessoas, um conjunto, né? Mas você tem pessoas na oposição que só estão na oposição porque acham que é mais fácil ganhar um mandato para disputar contra o governo. Então você tem um leque muito variado na oposição. E não há na oposição os instrumentos que o governo sempre teve para, às vezes, conseguir manter uma unidade, mas também a peso de cargo, de confiança, de espaço na prefeitura, de espaço no governo. Vocês da imprensa estão cansados de noticiário. Quantos cargos de confiança tem cada deputado da base? Quantos cargos de confiança tem cada vereador da base? Então, na oposição não há isso, mas eu quero lembrar que a natureza humana é a mesma. Quem dizia lá atrás, né, que a turma do PT eram os puros e os outros eram os maus, eram eles. E eu sempre dizia, o que eu estou repetindo agora, a natureza humana, Deus nos criou da mesma forma. Nós carregamos na nossa genética o conhecimento e a herança dos melhores homens da humanidade, mas também dos piores. Então você preciso tem, se conviver com esses polos, né? Então você tem o individualismo, o egoísmo de um lado e de outro. E do lado da oposição você não tem o instrumento que tem o governo para fazer a unidade da oposição. Mas eu repito, para mim a unidade da oposição ela só acontece se todos os partidos se comprometerem com critérios. Porque se você não estabelece critério, como é que fica? Não, eu prefiro você porque é meu amigo, o outro prefere o fulano porque é assessor, aí não une. Então, eu proponho critérios. Quais sejam? Esse que a pessoa entende com facilidade. Os 3 nomes mais bem avaliados. O melhor nome avaliado para o governo, candidato ao governo. Os 2 nomes mais bem avaliados para o Senado, os 2 nomes candidatos ao Senado. Isso as pessoas entendem. Isso é um critério que eu proponho e, lógico, me submeto a eles. Se as pesquisas não me forem favoráveis, eu não vou criar empecilho e vou apoiar a chapa. Está referendando aqui o que já disse. Mas todos precisam respeitar essa regrinha, que é tão simples. Nós estamos no início de 2017, claro, no início. Mas, gente, 2018 está mais próximo e mais perto do que o que a gente pensa. Até porque eu costumo dizer para as pessoas amigas que os dias hoje são abreviados. Passa tudo rápido. Começa janeiro, daqui a pouco já tem as festas de fim de ano e tal. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente vive... Eu queria que fosse bem devagar. Pois vive menos, posso dizer assim. Estamos quase já terminando o nosso programa. Mas e o seu partido, hein? O que é que diz de tudo isso? O PSDB é um partido democrático. O PSDB, se ele quer estar na chapa majoritária, não tem só o Márcio Bittar querendo estar na chapa majoritária, o presidente do partido, o Major Rocha, também já oficializou o nome. Aquele que estiver mais bem avaliado será o nome do PSDB na chapa majoritária. Isso se a oposição tiver juízo, como eu disse, olha, essa palavra, tiver juízo. E pensar de fato mais no Acre do que em si mesmo, alguns, e unir para montar uma única chapa. Se não obedecer critérios, aí eu não vejo como a oposição chegar unida nas eleições de 2018. Então tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas eu, mais uma vez, quero assumir o compromisso aqui com as pessoas que nos dão o privilégio da sua audiência. Eu vou continuar fazendo, como eu já faço há muitos anos, tudo que eu posso para que a oposição crie critérios e que em cima dos critérios, que sejam públicos, nós possamos chegar ao entendimento de uma única chapa. Eu me submeto aos critérios que eu proponho e espero que os outros também se submetam. E que, acima de tudo, estejam o Acre. De fato, o Acre está doente. O Acre não produz. O Acre precisa produzir, gerar riqueza, porque senão fica só na boa vontade, quando tem, do governante. Mas não gera-se emprego na boa vontade, fazendo figuinha, fazendo torcida, não gera. Nós precisamos nos virar de frente para o Peru e estabelecer com o Peru uma relação de absoluto profissionalismo, técnico e profissional, numa relação de parceria comercial através do Peru e com o Peru, gerar riqueza no Acre. Nós precisamos produzir. Eu disse aqui no teu programa, a origem de toda a riqueza humana está no meio ambiente. Nós precisamos destravar algumas leis, algumas questões que amarraram a produção do Acre. Isso é que vai gerar a riqueza que faz falta à mesa de tantas famílias acreanas. Mudando um pouco de assunto e para a gente fechar também a nossa fala, nós estamos vivendo um momento de grandes incertezas, claro, na área econômica, mas nessa questão das instituições, crise ética, crise política. Mas nós temos agora esse caso de polícia que virou o nosso país, essa coisa toda. O senhor acredita
que os governos, que deu para entender o que está acontecendo no submundo do crime, nas cadeias no Brasil, que é uma pauta nacional hoje? Olha, eu venho estudando esse tema, o meu mandato de deputado federal é prova disso, e a minha campanha de governador também. Eu vou dizer coisas que eu já venho dizendo. O combate ao crime organizado que tomou conta do Brasil é um conjunto de medidas. Uma delas, nós temos que federalizar o comando ao crime organizado. O que significa dizer? Mudar a Constituição e o governo federal tem que passar a ser o agente responsável no combate ao crime organizado. Por uma razão absolutamente simples. Crime organizado, contrabando, narcotráfico, crime de armas, não tem fronteira. Se não tem fronteira... Não há barreiras, Não né? há barreira. Então, quem tem que passar para si o comando, é lógico, com a parceria das polícias locais, é o governo federal. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, nós temos que diferenciar o bandido de alta periculosidade do batedor de carteira. Para o bandido de alta periculosidade, a cadeia não pode ser um passeio, tem que ser a vida dele, ele tem que ficar lá. Ele tem que ser separado. Para ele, então, a lei tem que ser muito mais dura. Ninguém tolera mais ver alguém que já matou uma pessoa, 2 pessoas, com 10 anos, 11 anos, está no meio da rua. Então, para esse crime, o crime hediondo, morte, sequestro, estupro, a cadeia tem que ser para ficar lá, para tirar da sociedade. Já o outro, que tem que ser separado desse, o batedor de carteira, esse pode ser ressocializado. Então, separar o joio do trigo é uma outra questão. Outro fato é você fazer uma varredura, que agora estão admitindo tardiamente. Qual é a varredura? Nós temos uma conta de mais de 600 mil pessoas no sistema carcerário brasileiro, aonde, segundo essa mesma conta, 250 mil não foram julgados ainda. Pois é. O que dá, obviamente, revolta, que há um percentual nessa turma que vai ser inocentado. Porque não é possível que 250 mil que não foram julgados ainda, não tenham alguns que serão considerados inocentes. Então você alivia a quantidade de pessoas na cadeia. Essa superlotação dos presídios. E a essas pessoas que cometeram crimes menores, a elas que podem ser ressocializadas, cabe a aplicação de penas alternativas. Agora, somado às atitudes que o Estado tem que tomar, a valorização dos agentes da lei, eu propus no Congresso Nacional, por exemplo, quando fui deputado federal, algumas medidas que em alguns lugares do mundo já tem. Que é assim, por exemplo, quando o bandido atentar contra o agente da lei, policial militar, policial civil, um delegado federal, um juiz, no exercício da sua profissão, o crime que ser cometido contra essas pessoas ser um agravante, para que as pessoas tenham mais respeito pelas forças de repressão, que são heróis, que saem sem, muitas vezes, colete à prova de bala, para tentar nos defender do crime organizado. Mas, paralelo às atitudes do Estado, nós temos que mudar a mentalidade da sociedade. Nós temos uma lavagem cerebral, ao longo de quase 50 anos, que a esquerda foi fazendo, onde ela foi ensinando as pessoas a acreditarem numa ilusão de que o problema da marginalidade é um problema social. É tipo assim, o camarada não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, então ele vai ser marginal. Isso é um preconceito, porque senão, veja, nós temos 12 milhões de desempregados. E esses 12 milhões de desempregados não estão pegando em arma de fogo, senão o Brasil era uma guerra civil. Então essa visão de esquerda, ela é uma visão preconceituosa e não é correta, porque você tem países muito mais pobres do que o Brasil, com índices de violência muito menores. Eu cito o caso da Índia. O Brasil está com 30 assassinatos, homicídios por 100 mil habitantes. A Índia não tem 5. Deputado, nosso tempo está esgotado, a conversa está tão boa. Muito obrigado pela sua presença, volte outras vezes, ok? Eu que te agradeço, quero mandar um abraço para a Márcia, minha esposa, minha família. E para todos os amigos que já me acompanharam em tantas jornadas, em tantas campanhas, quero dizer que tudo que eu posso fazer, estou fazendo. Espero, eu tenho 53 anos de idade. E eu, é jovem ainda. Obrigado. Mas eu já acho que o tempo está passando muito rápido. Eu agora gostaria que o tempo passasse mais devagarzinho. E cada ano demorasse mais, né? Mas eu espero que em vida eu ainda veja o Acre e o Brasil mais prósperos do que o que vejo hoje. O que eu posso fazer dentro das minhas limitações, eu tenho feito. Muito obrigado, fique com Deus e obrigado à TV Rio Branco, ao Complexo de TV Rio Branco, que sempre me deram a oportunidade de falar com as pessoas. Muito obrigado. Ok, eu que digo obrigado a você, que você tenha uma excelente quinta-feira, bastante produtiva. Fique com Deus. Amanhã estaremos de volta a partir das 6h30 da manhã. Até lá.